Bom dia! Tudo bem, pessoal? Bom, estamos aqui na nossa última videoaula da disciplina de Gestão da Qualidade e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a auditoria. Quem participou dos últimos encontros ou então assistiu às videoaulas anteriores, sabe que este é o nosso momento de trazer aí alguns conteúdos selecionados, né? Pela questão de tempo a gente não consegue ver todos os conteúdos, mas a ideia é ajudá-los aí a compreender melhor e se preparar melhor para o mercado de trabalho, conhecendo, né, alguns conteúdos aí que são chaves, principalmente para a formação de vocês. Então, hoje eu vou trabalhar como funciona uma auditoria. Então, eu trouxe aqui o meu slide para compartilhar com você. Como você sempre sabe, né, já está acostumado, eu tiro a minha imagem aqui por conta de ficar o texto todo na tela e você não ter o texto cortado. Mas eu estou aqui e aí logo logo eu volto aqui para, né, com a minha imagem, pelo menos a minha voz vai ficar, mas a minha imagem não, para que você possa me ver durante a nossa aula, ok? Então deixa eu colocar aqui. Opa! Opa! Essa! Muito bem! A gente vai ajustando aqui, né, pessoal? Então, nosso tema hoje é processo auditoria. Então, são os conteúdos da semana 7 e 8. E aí eu vou falar um pouquinho sobre as informações sobre a auditoria, né? Que informações será que são relevantes para que um processo de auditoria ele ocorra dentro de uma organização, né? Para que se chegue a uma certificação, para que se elabore um planejamento, para que esse planejamento saia do papel e chegue de fato a ocorrer na vida real, né? No dia a dia dentro de uma organização. Então, há algumas informações que são relevantes aí para que o seu processo de auditoria ocorra dentro da organização. O primeiro, com certeza, é o nível de qualidade aceitável. Então, a empresa ela precisa ter ali. A gente já falou um pouquinho sobre isso ontem, né? Para quem assistiu o encontro, né? Eu coloquei aqui a data de ontem, mas de repente você está assistindo essa videoaula aí um pouquinho mais para frente, né? O nosso último encontro. Então, vou colocar assim de forma mais atemporal para que você se situe lá no nosso ambiente virtual. Então, a primeira questão é sempre pensar qual é a porcentagem, qual é o valor mensurável, né, e o máximo de unidades que podem estar não conformes dentro de um lote ou de lotes feitos para amostragem de aceitação, e que aí eles podem ser considerados ali como algo satisfatório dentro do processo. Então, o que isso significa? Por exemplo, a gente já falou, né? Em 1 milhão de peças, quanto por cento é aceitável que seja não conforme? É 1%, 10%, 20%, 30%? Claro que a empresa sempre vai trabalhar buscando uma porcentagem de não conformes ou de produtos com defeitos sempre menor. Então, essa é a busca da qualidade ali, sempre diminuir essa quantidade de produtos não conformes, né? Seja dentro de um lote normal que vai para venda ou dentro de um lote para efeitos de amostragem de aceitação. Tá? Então, esse é o primeiro ponto ali que se deve pensar antes de uma auditoria ocorrer e como que vai, né, mensurar todos esses dados para que depois, posteriormente, a auditoria ocorra. Depois, o número de aceitação, né? Então, apresenta o número máximo de unidades que têm defeitos, né, ou que são defeituosas, ou que têm defeitos, em uma determinada amostra. Então, ali, sempre dentro de um lote, buscando um valor mensurável, né, para dizer, bom, isso é aceitável, isso pode ser aceitável dentro de um processo, por exemplo, de 1 milhão de peças, de 1 milhão de produtos, de uma quantidade X, uma porcentagem X, né, uma quantidade X de defeitos. Em segundo lugar, em terceiro lugar, não menos importante, uma apreciação técnica. Né? Então, dentro da auditoria do sistema de qualidade, é sempre importante, né, ter ali um olhar mais investigativo em relação ao quanto esse programa ele é eficaz, né, da sua forma de qualidade total e da própria execução daquela auditoria e também da execução de como o produto é feito. Então, sempre ter uma pessoa, uma condução mais técnica ali, né? Normalmente é feito por um terceiro, que acaba ali informando realmente o mais alto nível da gestão,
Então, é uma pessoa que vem de fora, que vai olhar para a questão técnica ali e vai dizer se realmente aquele programa de qualidade, né, total e da sua execução, ele é feito de forma satisfatória. Em quarto lugar, a avaliação, né? Então, apresenta, né, uma estimativa do significado ou da relevância ou valor de algo que está sendo analisado. Então, tem ali uma avaliação, né, para saber o que é uma avaliação. A avaliação é fazer um teste, ali, saber o quanto é aceitável determinada, né, estimativa ali, determinado ponto a ser, né, apresentado futuramente na auditoria. Quinto atributo, então, vai apresentar um aspecto avaliado para saber se existe ou não uma relação a um específico parâmetro da qualidade. Então, quais são os atributos ali, né? Será que ele tem realmente uma relação ou não em relação ao parâmetro? Aí, de repente, a empresa pode estabelecer um parâmetro e aí, a partir desse parâmetro estabelecido de qualidade, ele vai ver se esse atributo ele ocorre ou não em relação a algo específico ali do processo. Atributo de inspeção, que é o sexto, apresenta, né, a inspeção em que o produto ou características do produto são classificados. E aqui entra realmente aquela classificação de como produtos sendo produtos com defeitos, produtos deficientes ou não deficientes. Então, a gente está olhando para o produto, ou para o processo, ou para a prestação de serviço. Então, essa é a sexta e é o atributo de inspeção. A auditoria, né, apresenta uma análise independente, documentada e planejada para conhecer se os requisitos acordados são realizados. Então, assim, antes de uma auditoria ocorrer de fato, vai se apresentar ali de uma forma independente, normalmente por uma outra organização, uma outra empresa ou um terceiro, para saber se realmente a auditoria foi documentada, planejada e se ela reconhece quais são os requisitos que devem ser realizados no processo. Oitavo, programa de auditoria, então apresenta os documentos, métodos. Então, esses métodos são importantes, né, para a gente saber se realmente, dentro do plano, eles foram executados, né, de auditoria. Então, por exemplo, você tem lá um método, e aí você precisa saber se esse método ele foi, de fato, algo que ocorreu da maneira como foi planejada, como foi planificada. Então, essa ideia de sempre ter esse controle antes da auditoria ocorrer. A auditoria standard, né, que apresenta métodos e documentos utilizados para a documentação e planificação das auditorias padrões, né, então uma forma de auditoria, né, sempre apresentar ali os documentos utilizados, a documentação, e que elas são as auditorias mais padrões, assim, em relação à questão do processo de auditoria de modo geral. Outra questão é a auditoria da equipe, né, então apresenta um grupo de pessoas que podem efetuar uma auditoria ali sobre uma perspectiva de um líder de equipe. Então, eleger um líder de equipe e ele vai trazer ali uma equipe, né, um grupo de indivíduos que vão fazer a auditoria. 11, né, o auditado, então, apresenta uma empresa ou parte de uma organização ou pessoa a ser auditado. Né? Então, o que vai ser auditado? Vai ser a linha 1, a linha 2, vai ser a entrada de insumos, vão ser os insumos, vão ser o fornecedor, não, vai ser dentro da própria organização. Então, nesse sentido, sempre apresentar quem vai ser auditado, qual processo dentro da empresa vai ser auditado. Vai ser auditado como um todo? Vai ser auditado em parte? Vai ser auditado, por exemplo, um processo de acabamento, ou um processo de embalagem, ou um processo de manufatura de um determinado produto, em um determinado ponto de uma determinada linha? Então, nesse sentido. E aí também, claro, né, o próprio organismo certificador credenciado. Sempre as empresas vão ter, né, que buscar esses organismos certificadores que são credenciados às próprias certificações ISO 9001, ISO 14001. Então, essas organizações elas vão apresentar, né, pessoas ali que são preparadas e vão trazer em períodos específicos para verificar se existe uma conformidade dos produtos, né, para determinado cliente. O auditor é aquele indivíduo que vai fazer a própria auditoria em si, então é aquela pessoa que vai chegar na empresa e vai fazer a auditoria do sistema de qualidade, vai fazer o processo de auditoria dentro da organização, sabendo o que está conforme e não conforme. 14, a qualidade média de saída, né? Então,
mostra uma qualidade desejada, saída desse produto após a utilização de um plano de amostragem para um dado valor de entrada do produto. Então, vai pegar um valor lá de produtos prontos, né, e vai utilizar como amostragem para saber se ele realmente está dentro daquele padrão esperado da qualidade. Limite da qualidade, né, média de saída, então, demonstra um dado plano de amostragem de aceitação, né, o AOQ, máxima envolvendo todos os níveis de qualidade de saída, então os produtos prontos, tem lá um valor médio, né, que tem limite de qualidade. O lote, que demonstra uma específica quantidade de produtos gerados sob condições consideradas uniformes. Então, por exemplo, eu tenho um lote X de um pedido que o cliente solicitou. Então, esse lote ele tem normalmente um número, tem realmente uma data, tem todas as especificações ali, até para que depois, se houver algum problema, exista a rastreabilidade, né? Então, seja possível ser rastreável. Então, deu defeito, mas defeito deu em todos os lotes? Não, defeito deu no lote XYZ. Então, nesse lote especificamente, que vai de repente ser feito o recall, vai ser feito a busca, né, no mercado, a volta para a empresa, o descarte, enfim, aí vão se dar as tratativas necessárias para caso encontre algum lote ali com problema. A calibragem, né, que demonstra a comparação de um dispositivo de mediação de um padrão. Então, a calibragem ela vem realmente assim, né, olhar para os padrões específicos dentro daquele tipo de produto, tipo de processo, e aí ele vai sempre buscar essa calibragem específica, né, para dizer, bom, isso é algo de qualidade, dentro dessa calibragem está dentro da normativa, fora dessa calibragem está fora do padrão de medida, então tem que ser revisto. O certificado, né, que mostra realmente que a organização recebeu ali o seu a sua devida autorização, né, para o estabelecimento, e também tem a verificação e a comprovação por escrito, então normalmente é a certificação já pronta. Característica, que demonstra a propriedade e auxilia na identificação ou na diferenciação de atitudes realizadas. E nesse caso possibilitam ser medidas para determinar a conformidade com os requisitos da norma. Então, será que esse produto, essa certificação ali que foi alcançada, ela vai demonstrar realmente que a auditoria foi comprovada? Será que ela realmente possibilita ser medida e determinar quais são as conformidades? E essas conformidades, elas estão dentro do requisito da norma? Então, algo importante, informação relevante aí para o processo de auditoria. O cliente, né? Então, o cliente é sempre o objetivo maior dentro de uma organização, pensando na qualidade. Então, o cliente pode ser a empresa auditada de auditoria ou também pode ser a auditada ou ainda terceiros. Então, o cliente é aquele que vai, né, fazer o processo de auditoria, mas também lá no final vai ser aquele que vai dizer a conformidade ou não daquele produto. Observância, né, que mostra a indicação negativa ou positiva de julgamento que informa se o fornecedor do serviço ou do produto atende os requisitos relevantes do contrato ou do regulamento. E a confirmação, que apresenta o confronto de dados com base em duas ou mais fontes distintas. E, por fim, as conformidades, né, que mostra a indicação positiva de que o serviço ou produto responde, né, ela está ali de acordo com os requisitos especificados no contrato pertinente ou da própria certificação, da própria regulamentação. Então, essas são algumas informações relevantes para o processo de auditoria. Então, nesse sentido, é bem importante que você, estudante, possa sempre pensar, né, nesses elementos que nós trouxemos aqui, além também, claro, do seu conhecimento, do seu estudo. É sempre importante que você busque conhecer a norma por inteiro, né, reconhecer lá todos os pontos específicos da norma, para que você possa elaborar realmente uma auditoria correta e que vai detectar ali as questões que envolvem a qualidade, até para que vocês possam depois traçar um plano de ação que diminua a quantidade de defeitos ou a quantidade de não conformidades e aumente a quantidade de conformidade. Então, pessoal, eu encerro hoje a nossa última videoaula. Espero que vocês possam aproveitar aí todo o material. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, estou à disposição.
espero realmente que a gente possa aproveitar o máximo possível da nossa disciplina. Deixo com vocês aí a responsabilidade de buscar, né, cada uma das normas, de estudar mais profundamente cada uma das normas, justamente para que você possa aplicá-las da maneira correta. Um abraço a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.